Então vamos lá, galera. Vou falar aqui para vocês o motivo da nossa entrada que a gente fez mais cedo. A gente vai fazer uma revisão aqui, por que que aconteceu essa entrada. E nessa revisão, vamos aprender de uma vez por todas como eu faço para utilizar um gráfico de 4 horas, 1 hora, diário, semanal, e saber identificar essa entrada por um gráfico menor. Como assim, Sam? Está falando grego. Então vamos lá. Eu percebo que muitos iniciantes eles têm a seguinte dificuldade. Eles escutam a gente falar que está dando entrada num gráfico maior, por exemplo, tipo assim, ó, está dando uma entrada num gráfico de 4 horas se romper tal região de preço. Embora isso seja muito fácil fazer essa entrada num gráfico maior, vendo a entrada no gráfico maior e podendo fazê-la num gráfico menor, embora isso seja muito fácil, o iniciante se embanana com isso. Então, por isso, eu vou começar aqui colocando na tela para vocês o gráfico de 4 horas, que foi, deixa eu limpar um pouco desses, um pouco não, né? Deixa eu limpar todos esses estudos aqui. Inclusive nós, ó, pessoal, acabamos de bater lá no último alvo. Lembra que eu falei que ele podia passar lá para o terceiro alvo ainda? Buscar o terceiro alvo desse pivôzinho aqui, ó. Acabou de Sim. bater lá, por isso Uhum, que você viu essa correção mais abrupta aí, mais brusca. uhum. Tá? Então deixa eu fazer aqui, ó, uma limpezinha aqui rapidinho. No gráfico de 4 horas, hoje, eu havia falado mais cedo, quando a gente iniciou aqui, eu falei o seguinte, pessoal, a hora que romper este candle aqui, tá? Aqui no MetaTrader, ele é um candle lá no TradingView, ele estava como um doji, que eu até falei pelo TradingView, falei, galera, a hora que eu romper essa resistência, eu vou comprar. E aí, o iniciante, ele tem muita dificuldade em fazer isso. Então, eu vou tentar ajudar aqui agora. Então, eu vou marcar aqui o topo, tá bom? Estou marcando o topo anterior do SP500. Lembrando que eu estou no SP500 no gráfico de 4 horas, 240 minutos. Deixa eu mudar a cor dele aqui para ficar mais visível para vocês. Vou botar aqui de azul marinho, por exemplo. Então, vamos lá. Feito isso, está aí marcadinho o topo anterior desse gráfico. E aí eu vou mostrar para vocês como é que foi a entrada nos 5 minutos. Tá? Então vamos lá. Eu tenho nessa região, vamos voltar aqui no 4 horas, essa região aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo, é uma região, olhando no 4 horas, você só vê um candle. Mas, lembrando, que quando a gente se refere a um gráfico de 4 horas, cada candle, seja de compra ou de venda, haverá 4 horas de negociação. Se você descer esse time frame para 5 minutos, cada candle, seja comprador ou vendedor, vai ser de 5 minutos cada um. Então, tendo isso aqui é primordial, que tem que entrar na sua cabeça para você entender isso. Se você entende isso, você joga para os 5 minutos, e aí você observa que aquele candle que a gente marcou no 4 horas formou exatamente uma região de resistência. E aí hoje, na abertura, eu observei dois padrões. Aqui nós vamos aprender a operar dois padrões, tá? Existe um padrão que muito acontece, principalmente em mercado futuro, porque o mercado futuro ele tem mais volatilidade. No caso o SP500 é um gráfico de mercado futuro. O mini índice no Brasil, o mini dólar, o SP500, isso são futuros, não o mercado à vista. Quando eu me refiro ao mercado à vista, são ações. Os gráficos de ações são mercado à vista. Aqui são contratos futuros. Nesse contrato futuro, existe um padrão que eu gosto, uma forma operacional que eu gosto muito de operar. Tá? O que é, Sam? Que é exatamente esse padrão aqui que acontece antes do rompimento da resistência que eu já marquei aqui. Se eu sei que lá no 4 horas eu estou
querendo apregoar uma venda quando romper aquele candle, e aí eu observo que vamos seguir algumas regrinhas para que você entenda e não cometa erros nesse tipo de operação, tá? Se você observar, aqui por volta das 9 e pouca para 10 da manhã, 10 e meia mais ou menos, a gente tocou neste topo anterior com muita força. Na sequência, o vendedor resistiu à compra, então empurrou para baixo. Observe que, ao empurrar para baixo esses preços, existem dois fatores que eu observo que me levam a pensar em sentir vontade de compra. Mas por que isso? Porque, como eu venho falando para vocês algumas vezes, a média móvel ela tem funções adversas para quem as usa, quem opera. Cada operador vai aderir o melhor modo operacional. O jeito que eu tenho no meu operacional é o seguinte: a média móvel, além de servir como um indicador de direção, se a gente está em tendência de alta ou de baixa, e eu não vou entrar fundo nisso agora, porque senão isso aqui vai ficar muito extensivo, esse vídeo, muito longo. Eu quero dizer que uma das funções que eu uso no meu operacional é como suporte e resistência. Pronto. Então, todas as vezes que eu tenho uma resistência, lembrando, resistência é o topo, e eu tenho um fundo, que eu vou aqui mudar de cor para ficar melhor, que é o suporte, o fundo está de vermelho aí. Então, todas as vezes que o preço sai de baixo para cima e ele não consegue romper ali em cima, logo eu chamo de resistência. É simples assim. Todas as vezes que o preço vem de cima para baixo e ele encontra um patamar de preço que ele não consegue romper, eu o chamarei de suporte. É simples assim, é assim que funciona. Então, fica fácil você identificar um suporte e uma resistência. Entretanto, em todo suporte e em toda resistência eu vou abrir uma operação? Jamais. Jamais. A gente tem que unir as coisas. Um indicador por si só não pode validar só. Você não pode usar um indicador, somente o indicador para validar a sua entrada. Eu não faço isso. Então vamos lá. Se você, por exemplo, no meu operacional, eu utilizo o seguinte: o suporte tem que vir munido de também de um sinal, seja de indicador de candles, porque fica mais fácil, são dois sinais falando o que eu posso comprar. Então, quando eu vejo aqui, no gráfico de 5 minutos do SP500, que o vendedor com esta vela grande aqui produziu uma forte pressão vendedora. E na sequência eu tenho uma reviravolta, um Bull 360, jogando isso tudo para cima, quase engolfando tudo. Ou seja, se eu tenho a média móvel de 20, que nesse caso aqui é a minha mais longa, apontando para cima, a média móvel de 9, perdão, já cruzada com a 20 e apontando para cima, opa, suporte. Suporte. E aqui me produz dois tipos de entrada. Mas por que, Sam? Talvez o iniciante fale assim, mas por que você está comprando aí se lá atrás você já viu que tocou uma vez, tocou a segunda e está caindo? Muito bem. Se você pensou isso, ótimo, nós vamos agora responder essa sua dúvida. Por que isso, Sam? Se você observar o gráfico maior, o pai de todos é o gráfico maior. Ele vem produzindo sinais de alta. Por mais que o vendedor tente empurrar para baixo da média, o vendedor empurrou para baixo da média, o comprador jogou para cima. Rompeu, entrou, pegou 100% da vela. Acabou, trade na mão. Vendedor tentou empurrar para baixo, voltou para cima. Rompeu, foi, voltou, não são todas que você acerta. De novo, vendedor tentou empurrar para baixo, fechou acima, veja bem no 4 horas, se isso aqui não remete muito àquele sinal dos 5 horas. Uma vela de venda
e uma maior de compra. Bateu, deu entrada, foi lá em cima. Tá? Aqui não foi diferente. Esta pressão que você está vendo aqui, uma sombra, e aí vale a interpretação de candle, toda vez que você vir uma sombra no alto, em cima, sobre o candle, na parte de cima, por mais que ele seja branco, houve naquele momento uma pressão vendedora, branco, verde, não importa, o candle é de compra, eu quero me referir a um candle comprador, não importa a cor que você usa. Se ele tem uma sombra superior, é porque houve pressão vendedora. Nesse caso, quando há uma sombra inferior, é porque há uma pressão compradora. Por isso está empurrando esse candle para cima. Neste caso aqui, há uma pressão vendedora. Todavia, eu tenho o que eu falei lá nos 5 minutos, o suporte, que são as médias móveis. Por isso, eu falei com os senhores antes, falei, pessoal, marca aí o topo desta vela do 4 horas. Caso aconteça o rompimento, a gente pode entrar comprando. Por quê? Eu tenho, além de uma tendência de alta, uma LTA acontecendo aqui. Se eu marcar, vai ficar claro para vocês. Nós temos uma LTA. Além da LTA, nós temos as médias móveis como suporte. A LTA também serve como suporte quando toca aqui. Observe, às vezes que toca e sobe. Então, Sam, você quer dizer que toda vez que chegar na média móvel, então no suporte, é para já deixar ali uma ordem no book? Não, você não é louco. Tem que esperar um sinal. Vamos devagar. Então, quando eu venho para os 5 minutos, aqui começa a entrar o conhecimento gráfico que você tem que ter. Bom, se eu tenho marcado esta região e aqui eu tenho uma bandeira. Eu tenho uma bandeira. O que é uma bandeira? Bandeira é uma figura de análise técnica. E você precisa entender o sentido da bandeira. Ela tem um sentido operacional. A bandeira nada mais é do que uma figura de continuação da tendência. Qual é a tendência no gráfico maior? 4 horas de alta. Qual é a tendência no gráfico diário, Sam? Alta. Qual é a tendência no gráfico semanal? Alta. Lembra-se do triple screen do Alexander Elder? Eu tenho os tempos maiores. Se eu descer para 1 hora, também é de alta. Eu tenho os tempos apontando para cima. Quando eu venho para os 5 minutos, e diminuo o meu gráfico, eu tenho também uma puxada de alta na tendência de alta, uma correção. Tentei romper o topo, corrigi. Nessa correção, observe que aqui a gente aplica a teoria de Dow. Dow diz que topos e fundos ascendentes, nós temos uma tendência de alta. E que essa tendência de alta é válida até que ela seja revertida por outra. Topos e fundos descendentes, agora você tem uma correção, uma tendência de baixa. Eu não estou falando de mudança de tendência. Aí a gente teria que aprofundar muito mais. Mas tendo esses dados, que é o suficiente para você entender o que eu quero explicar, se eu marquei aqui embaixo um fundo, topo, fundo, esse fundo aqui, ele é mais alto do que esse senhor aqui. Não resta dúvida. Quando eu venho para este fundo aqui, eu não produzi um fundo mais baixo do que esse daqui. Esse daqui até rompeu esse fundinho aqui, mas logo voltou, fechou acima. Aqui já era um outro tipo de trade, mas eu não quero explicar essa entrada, eu quero explicar essa daqui. Quando eu observo que ele toca, faz um topo duplo, e ele volta, aqui está a charada, a sacada. Eu tenho os tempos falando que é tendência de alta. Então, se aqui eu deixei um fundo, um topo, aqui me restou um fundo anterior. E pasmem vocês. Se você pegar o seu FIBO, que ele vai te ajudar muito, a retração de FIBO, eu estou exatamente na região de 50% desse movimento. Então, uma bandeira é continuação da tendência. Mas eu preciso observar o quê? Uma confirmação. Não é porque estou vendo a bandeira que eu vou apregoar uma compra no rompimento da bandeira. Não é assim que se opera o profissional. Então,
quando eu observei esta bandeira aqui, essa bandeirinha, daqui, em cima da média móvel, que é suporte, tendo em vista do 4 horas lá, que eu estou querendo operar este rompimento, eu posso fazer dois tipos de entrada. Primeiro, aguardar o candle que vai romper a bandeira. Pronto. Compro com o stop abaixo da bandeira ou lá no fundo anterior. O mais preciso é esse daqui. Mas eu não posso ser hipócrita. Nem todo mundo aguenta esse tipo de stop. Nem todo mundo tem bala na agulha, tem dinheiro para segurar ali. O cara vai pôr aqui porque é mais barato. Agora, se você tem dinheiro para fazer, você deve colocar o seu stop no fundo técnico, não no financeiro. Porque você vai reparar, você talvez esteja assistindo esse vídeo, que eu vou pôr no ar também, ele não vai ficar só para a sala, ele vai ser posto no ar. Você talvez esteja tomando stop atrás de stop, não porque você não acerta a direção. Pelo contrário, você acerta. Só que você está sendo violinado pelo teu stop, porque ele é financeiro, não é técnico. E aí o mercado vem, papa o teu stop e retorna todo para cima de novo. Tá bom? Então, dito isto, você poderia fazer esta entrada aqui. Agora, essa bandeira vira, então, se você pegar aqui, você tem uma onda 1, onda 2, que foi a bandeira, que ao romper é a entrada do pivô. Então, temos dois tipos de entrada que eu quero comentar. A primeira eu já comentei, que é esta entrada do rompimento da bandeira, e a segunda é, aproveitando que os tempos maiores estão em tendência de alta, entenda os requisitos, o checklist, que os tempos maiores estão em tendência de alta, e que aquela vela lá que eu estou esperando o rompimento está acima das médias, e que essas médias podem servir como suporte, eu tenho a probabilidade de maior acerto nesse trade. Não quer dizer que ele vai dar certo sempre, pessoal. Isso não tem garantia nenhuma no mercado. Quem lhe der a garantia está te enganando para tomar teu dinheiro. Nada aqui tem garantia, tá bom? Então, quando eu observo isso e eu vejo aqui a entrada da bandeira que eu perdi, o mercado vai te dar uma segunda entrada, que é o rompimento, que é uma entrada por violação. Se eu tenho os tempos maiores me permitindo, se eu estou acima da média móvel, se eu estou vendo no gráfico maior, tanto maior quanto menor, que o vendedor está empurrando esse preço para baixo sem êxito, sem sucesso, eu já tenho o seguinte: se eu perdi a entrada aqui do rompimento da bandeira, que está em cima das médias móveis, quando romper esse topo aqui, formar-se um pivô. Isso aqui vai ser um pivô. Então, eu já pregou, aqui eu já pregou a minha compra, deixo apregoada aqui, com stop aqui embaixo. Pronto. Por violação. Pegou, Sam, e agora? Bom, todo trader que entrar em um trade tem que ter um plano de negócio. Ele tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, aqui, você pode pegar o alvo de Fibonacci desse pivô. 50% dele. Rompeu com força? Sobe o teu stop, sobe mais uma linha. 100% dele. Sam, está subindo. Bom, daqui para frente, eu te aconselho, eu faço isso. Todas as vezes que bate no 100%, o stop agora é barra barra, daqui para cima. Meu stop sairia daqui de baixo para baixo dessa vela. Para baixo dessa vela. Tá? Se continuar subindo, eu vou subir mais uma linha e voar lá. Ele bateu lá. Se eu fiquei na operação, eu vou encerrar tudo aqui. Eu não vou insistir mais daí para frente. Não vou, porque pode acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Ele derrete. Então, se você não trabalha com Fibonacci, você está perdendo, deixando dinheiro na mesa. Tá? Você poderia ter trader com muito mais aproveitamento o seu trade do que você possa imaginar. Tá? E quando chega aqui em cima, alcançou o alvo de Fibo, quando ele alcança esse alvo de Fibo aqui, que foi claramente atingido, a gente pode, então, já
marcar uma lateralização, e aí para o cara que quer vender, o candle que fechou fora bate na venda. E aí ele forma onda 1, 2 e vem para 3. De novo, você pega a teu Fibonacci, tá? Não vou entrar muito em detalhe nessa venda aqui, porque o objetivo era falar da compra. Pivô, primeiro alvo, segundo alvo, vamos para o terceiro alvo. Pronto. Bateu lá, rompeu no terceiro alvo e agora volta a subir. Se você não entendeu ainda que o mercado trabalha com projeções de FIBO, que não é só identificar uma entrada, porque é muito assim, depois que você aprende, é muito fácil identificar uma entrada. Só que vai subir a vida inteira ou vai cair a vida inteira, você precisa saber onde é a probabilidade desse trade parar, para você sair. Onde tem as probabilidades de fazer parcial, uma parcial, de fazer subir o stop, barra a barra, para você não perder mais dinheiro. Então, por isso, todas essas, isso aqui não é informação completa de mercado, mas por essas informações, o day trade é tão difícil e tão fascinante ao mesmo tempo. Que quando você aprende isso, não fica 100% fácil, nada aqui é fácil. Torna-se um pouco mais doloroso o teu caminho. Torna-se mais ganhos do que prejuízos. Tá bom? Isso aqui não é o santo graal do mercado, não existe. Mas isso vai te ajudar muito se você aprender, estudar incansavelmente, porque nada cai do céu, você estudando, você aprende isso na prática, tá bom? Espero ter ajudado. Lembre-se o que eu falei no final: estudando, vendo na prática, praticando. Não basta você ler e não praticar, ser praticante. Aliás, eu já comentei isso hoje na sala. Tá bom, galera? Espero ter ajudado.